Tem assuntos que se repetem muito, muito mesmo, principalmente lá no meu outro blog, no meu canal Blog by Day. E eu acho que essas perguntas acontecem porque hora ou outra as pessoas acabam ficando meio curiosas e etc. Hoje eu recebi de novo, e não vou dizer que foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a milésima vez, foi a sei lá qual trilionésima vez que alguém me pergunta: Dei, qual é a sua religião? Aí essa pergunta ela vem de diversas formas, viu, gente? Ela vem de qual é a sua religião, qual é a sua crença, qual que é a sua orientação, o que você acredita. A gente vê que tem várias formas de se perguntar a mesma coisa. E sempre que alguém me pergunta, eu não consigo ser muito direta, porque é uma coisa que eu não bati ainda o martelo, sabe? Eu acho que eu sou uma mistureba de coisas. Pra você entender, tem que passar um pouquinho pela história da minha família, que foi exatamente o que fez eu ser essa mistura de ideias e crenças e pensamentos diferentes. Eu tenho duas avós que eram muito católicas, muito católicas. Uma ainda tá viva e é muito católica. A outra já faleceu, mas antes de falecer, ela se tornou evangélica e ela gostava bastante. Então eu tenho essa primeira orientação. Quando eu era muito criancinha, meu pai e a minha mãe, eles eram espíritas kardecistas e eles iam ao centro espírita, a gente frequentava todo domingo, nós assistíamos palestras, tomávamos o passe, meus pais se tornaram voluntários em um centro espírita, então eu passei a frequentar um centro que fazia a evangelização de crianças. Como que era? A gente chegava lá e a gente falava sobre um problema, né? Um problema de adulto, só que numa linguagem infantil. A gente falava sobre raiva, inveja, insegurança, os pecados, só que de outra forma. A gente tinha uma linguagem um pouco mais infantil. Então a gente pintava, eu lembro de desenhar muito, de dançar, de cantar. Quem gostava de tocar música, tocava música. Quem gostava de, né? E depois a gente brincava. Tinha um lanche que eu adorava, touro, e a gente brincava bastante. Então eu lembro de correr, de brincar, e dos meus pais fazendo evangelização de crianças de cidades carentes, né, de periferia. Lembro dos meus pais fazendo sopão dia de domingo. Lembro do meu pai ouvindo que ele era professor e a minha mãe. Enfim, eu tenho essa memória, assim, na minha cabeça que ficou aquela coisa de você cresce com isso dentro de você. Então, e os meus pais também faziam, uma vez por semana eles recebiam amigos em casa e faziam o evangelho no lar, que era o evangelho com pessoas diferentes ou só nós quatro, que éramos uma família. Então, se a gente não ia no centro espírita, a gente sempre fazia o evangelho no lar. Era todo domingo, eu lembro certinho. 5 ou 6 ou 7 horas da tarde, eu não lembro exatamente o horário exato, mas tinha um horário sempre certo e a gente ia pro quarto, fechava a porta. Tinha um livro, eu sempre queria ler, porque eu queria ler. Às vezes eu lia, às vezes eu não lia, mas eu lembro que era sempre uma passagem que meu pai lia de um livro espírita. E a gente discutia e eu nunca entendia nada quando a gente lia. Eu ficava tipo... E aí meu pai conversava com a gente. E a gente falava do que a gente sentia, de como a gente tinha entendido aquilo. Tá, isso é evangelho no lar. Se você não conhece, diferente se você é espírita, católico, kardecista, umbandista, wicca, não importa a sua religião, nenhuma religião, se você é agnóstico ou ateu, eu acho que todo mundo que segue uma religião tem um cernezinho. E no caso, a orientação que eu tive de infância foi essa. Então a gente fazia o evangelho no lar. É o mesmo evangelho que eu acho que é utilizado em todas as religiões cristãs, né, que falam de Cristo, Deus, e da mesma forma. Só que a gente acreditava também na vida após a morte, na reencarnação, e nos preceitos que a filosofia, né, espírita kardecista pregam. Ok? Ok. Quando a gente mudou de cidade, eu já estava ali na adolescência, a gente mudou de centro espírita, meus pais não eram mais voluntários, porque a gente muda de cidade, a gente fica muito deslocado, não tinha mais aquele círculo de amigos. Eu fui pra faculdade
E foi uma fase que eu fiquei um pouco mais afastada de todo tipo de religião. E na verdade eu comecei a entrar numa zona de: será que isso tudo não é só um pensamento filosófico? Porque dentro da psicologia a filosofia bateu muito forte e a gente começa a estudar Santo Agostinho, Nietzsche, Platão, Sócrates, Aristóteles, e a gente começa a entender o pensamento do homem e a necessidade de acreditar em mitos, em explicações. Eu me sentia muito... Sabe aquele livro da Sofia? Eu esqueci o nome agora. O Diário de Sofia, não é? Nossa, eu li tantas vezes aquele livro na faculdade, agora esqueci o nome do livro, gente. Bom, mas enfim. O que acontece? Eu entrei numa viagem de que tudo que estava ao nosso redor, na verdade, podia ser só uma criação do homem para suportar o mundo, que é um mundo muito difícil, para explicar as coisas através da natureza. E aí eu me tornei uma pessoa que acreditava muito mais na força da natureza em si, naquilo que a natureza, mesmo que a gente não conseguisse provar, tá? Mas na fonte, na força que a natureza trazia. E Deus, essa coisa mais cristã, de uma pessoa que veio, foi ficando... Eu nunca fui, né, de acreditar. Por exemplo, diabo, eu nunca acreditei nisso porque nunca foi passado pra mim. Então eu realmente nunca acreditei nessas coisas. Mas essa coisa de Deus e um criador de tudo, eu meio que deixei em segundo plano. Eu nem pensava muito sobre isso. Eu só realmente deslumbrava como a natureza do homem é bonita. E olha como o DNA é perfeito. Olha como essa coisa é muito grande, muito magnífica. O meu primeiro e único namorado, vocês sabem, ele era ateu. Então a gente tinha muita discussão, briga às vezes, porque ele queria me provar a existência do nada. E eu, na verdade, não queria provar nada pra ele, eu realmente não conseguia, sabe? É uma discussão que eu acho que cada um tem que ter consigo mesmo. Eu acho que todo mundo tem que ter uma fé sozinho, não tem que falar sobre isso, como estou fazendo aqui, mas é porque eu queria responder. Vou deixar esse vídeo, que sempre que alguém tiver uma dúvida, agora eu encaminho esse vídeo. Então, ele tentava me mostrar e me colocar questionamentos acerca do: tá vendo como nada disso faz sentido pra ciência? E na tentativa de tentar me mostrar a grandiosidade do universo, a origem de tudo, quanto mais ele tentava, mais eu ficava pensando que, mano, tem alguma coisa muito grande por trás, tem alguma coisa muito, com perdão da palavra, foda por trás, na verdade, disso tudo. Então são pontos de vista diferentes, entende? São formas de enxergar a realidade diferente. Você pode olhar e pensar que tudo na sua vida é um milagre ou que milagres não existem. Faz completo sentido pra mim. Então eu não podia explicar pra ele o que era aquilo que eu tava só sentindo, entende? Que não tem como comprovar cientificamente. Ele nunca me comprovou que ele não existia, eu também não consegui provar pra ele a existência de nada. Só que quanto mais ele tentou me provar que nada estava por trás, o efeito foi exatamente o contrário. Eu não tinha noção do tamanho do universo, eu também nunca na minha vida parei pra pensar nisso, tipo, de verdade. O tamanho do Sol, o tamanho de uma galáxia, o tamanho de uma esfera, o tamanho de um átomo, sabe? Ele é físico atômico molecular, então eu vi muita coisa que eu nunca nem parei pra pensar, e coisas que eu nunca entendi, até hoje eu não entendo, porque o meu pensamento não chega até lá, não tem tanto conhecimento, nem matemática pra tanto. Então, eu só achei tudo muito bonito, entende? Muito, mas muito bonito mesmo. E resumindo a história, nesse tempo de faculdade, eu entrei em contato com uma outra forma de pensar, uma outra filosofia de vida, que foi o budismo. E aí, tudo ganhou uma outra esfera. Eu comecei a achar a coisa muito mais bonita e voltou até uma paixão. Eu não gosto de chamar o budismo de religião porque ele é mais uma filosofia, entende? E quanto mais eu comparava o budismo, Soto Zen, né, Zen budista, que eu tava lendo, estudando, tinha amigos que tinham contato, me passavam muito desse conhecimento, mais eu via muita semelhança com o espiritismo kardecista. Essa coisa da continuidade, não mais de você, mas de algo que você contribui, de uma coisa que você deixa, porque todo mundo vai morrer, e isso é certo. E isso eu agarro muito.
Todos os dias eu lembro que eu vou morrer. E isso pra mim é muito bom, não me deixa triste nem depressiva. Me faz bem. Todo dia eu ligo pra minha mãe. Eu não sei se vocês ligam pras mães de vocês todos os dias. Eu ligo todos os dias. Porque todo dia eu sei que minha mãe um dia vai morrer. E eu não fico tão triste assim, porque o ensinamento que eu tive deles é: ela vai na frente. Pelo menos é o que a gente espera, né? Que ela vá na frente. E depois eu também vou. E o Gohan um dia vai, você que tá me ouvindo também vai. Quando a gente tá todos os dias muito ciente disso, a gente muda, de alguma forma muda muito, sabe? Eu, por exemplo, deixei o blog 100% gratuito e muita gente acha eu burra e me fala muito isso. Você é muito burra, você poderia estar ganhando de marcas, de empresas, você já tem número, você pode fazer coisas com o seu blog, que são coisas que não é o que eu espero. Eu espero morrer um dia muito feliz com o trabalho que eu deixei para trás. Não espero que seja algo grandioso, algo incrível, algo foda. Eu espero que seja uma coisa que uma pessoa só, amanhã, quando eu não estiver mais aqui, possa usufruir. Só isso eu vou ter me dado por satisfeita, porque é uma existência inteira que às vezes a gente tem que não serve pro outro, para quem vem depois. Eu não sei se eu vou ter filhos, mas um dia, vamos supor, eu tenho um filho, uma filha, eu gostaria muito de contar para eles como foi a minha experiência com milhões de seguidores. E como foi ter esse contato, essas conversas, essa experiência. Foi muito legal. É por isso que eu não me deixo surpreender demais. E é por isso que eu trabalho de segunda a sexta. Se eu tenho chefes, eu gosto de ter chefes. E eu gosto de trabalhar. Toda segunda-feira eu vou a um centro espírita kardecista tomar o meu passe, pensar nos meus amigos que já morreram, nas pessoas que já foram, e eu não fico triste, eu fico muito feliz quando eu estou lá, porque eu lembro do que elas me ajudaram, no que elas somaram na minha vida. Eu agradeço a elas em pensamento. Às vezes eu tô cozinhando, eu lembro da minha avó e naquele momento eu lembro e eu mando uma mensagem para ela, porque ela vive em mim, ela vive nas minhas inspirações, ela vive nos tons que eu escolho para tricotar, entende? Não é algo pra gente ficar triste, é a lei da vida. É isso que eu acredito. Eu acredito na natureza, eu acredito no ser humano, em uma força tão, tão, tão grande que algumas pessoas vão chamar de Deus, outras pessoas vão dar outros nomes. Eu prefiro nem nomear. Eu acho que é uma coisa que nós, seres humanos, nem conseguimos ainda compreender. É isso que eu acredito. Não sou um agnóstico, assim, não sou uma pessoa que não acredita, que nega a existência de Deus na igreja. Também não é isso, porque eu também gosto dessa ideia. Eu ainda tenho muito caminho pela frente para compreender. Religião é uma coisa muito difícil. É uma coisa difícil porque é uma luta interna. É uma luta que eu me vejo muito falha, muito... Eu sei o que eu gostaria de ser e eu acho que a única forma de eu conseguir chegar nesse pontinho é através da fé, da religião. Meu ex, por exemplo, eu admirava muito, porque ele era uma pessoa muito ética, muito bonita, muito correta. E ele não precisava de religião para isso. Mas eu acho que é um caso diferente do meu. Eu vejo os meus defeitos, eu me conheço. Acho que eu me conheço melhor do que ninguém. E eu acho que, pra mim, a fé e a religião é importante. É importante para uma hora de raiva, de tristeza, de perda. E fora que a gente tem coisas, experiências pessoais que são difíceis de passar para o próximo. É difícil de fazer outra pessoa entender algo que acontece com a gente. O meu conceito de karma, de ação e reação, chame como você preferir. Eu realmente acredito que quando eu faço as coisas genuinamente de coração, de verdade, o universo vem e me devolve tudo na mesma moeda e isso me deixa muito feliz. Outro dia eu tava conversando com um amigo e eu até brinquei com ele, eu falei assim:
eu tô com cólica, eu tô com TPM, tava reclamando. E aí eu terminei de reclamar falando assim, e você tem que gritar comigo quando eu estiver reclamando, fulano. Porque você não pode me deixar reclamar, porque você sabe que eu sou muito grata. Porque, na verdade, eu tenho uma vida muito boa. Olha só, eu sou saudável, eu tenho trabalho, eu faço coisa que eu amo, eu sou uma pessoa tão feliz, e você tá me deixando reclamar por quê? E aí ele começou a rir, pensando assim, essa menina é louca. E aí eu brinquei com ele, eu falei, eu não tenho motivo nenhum pra reclamar. E eu não tenho mesmo. Sempre que eu fico triste, eu paro pra pensar na minha história e eu sou uma das pessoas mais sortudas que eu conheço. Eu, graças a Deus, nunca fico doente, sabe? Tipo, de forma séria. Quando eu fico doente, eu tiro uma coisa tão boa daquilo que eu acho que realmente foi muito bom. Os meus tumores, assim, eu tive e eu, poxa, cresci tanto, aprendi tanto, sabe? Foi muito bom, me fez melhor como mulher, como ser humano. Então, quando a gente tem esse tipo de, eu não sei explicar, eu vou chamar de fé, de confiança, de, não sei explicar mesmo, é muito difícil explicar. Entende por que eu nunca falo desse assunto? Porque eu não tenho explicação. Mas quando acontece alguma coisa comigo, eu vou dormir muito tranquila. Porque o que eu sinto é que tem uma coisa muito grande que olha por mim. E é uma coisa que eu tenho que ser muito grata, porque eu conheço as minhas falhas, eu conheço os meus defeitos, eu sei aonde que eu podia melhorar. E, nossa, como eu tô longe de ser um bilionésimo daquilo que eu até tenho ciência que eu deveria ser. Só que essa coisa muito grande me coloca em situações que eu olho e falo, poxa, muito obrigada. Eu recebo coisas, eu ouço coisas, as coisas vêm até mim, eu não faço nada. Eu sou muito acomodada, eu sou muito caseira, eu sou muito na minha mesmo. E as coisas, elas sempre me encontram. Sempre. Relacionamentos, propostas de emprego, propostas de parceria. O blog cresceu sozinho. E quando eu falo isso, é verdade. Foram pessoas que foram chegando, foram pessoas que não gostavam de mim, que foram se afastando. E eu, toda segunda, estou lá batendo meu cartão para dizer muito obrigada. Eu acho que é um pouco do que eu posso fazer, além de tentar ajudar o próximo das formas que eu tento, mas ainda falta muito também, entende? Porque eu acho que se eu tenho um blog que atinge tantas pessoas, que seja pro bem do próximo, porque se amanhã eu não estiver aqui, essa essência, ela segue. A minha essência vai seguir. Vou pra terra, da terra vou adubar uma planta e dali a gente cresce como grama e você não morre, você não deixa de ser, você segue de outra forma, de outro jeito, entende? Então eu espero que eu tenha conseguido transmitir pelo menos um pouquinho de como funciona essa ideia muito louca na minha cabeça, que eu sei que não faz sentido nenhum, mas é isso que me move, que me motiva. É por isso que eu tenho uns papos do tipo, eu tenho um amigo na Escócia que não faz o menor sentido essa pessoa conversar comigo há tantos anos, eu gostar tanto dessa pessoa. A gente só se fala em momentos de dificuldade e eu sinto um carinho muito grande por esse troço que eu nem conheço. É por isso que eu tenho um outro amigo que mudou de cidade, tá lá no interiorzinho de Minas, pelo mundo, vivendo loucamente, que eu sinto um carinho absurdo, quase como se fosse um irmão, e que a gente se encontra e o carinho nunca diminui. E é por isso que, entende? É por isso que eu ligo pra minha mãe todos os dias, e é por isso que eu sei que eu tô aonde eu tenho que estar, no trabalho que eu tenho que estar, sem essas paranoias de querer ser isso, aquilo, outro. Não. O meu pai trabalha, eu também trabalho. E eu acho que o trabalho é o segredo. Quando a gente trabalha, a gente fecha mais a boca, e a gente erra e consegue aprender muito. Eu aprendo muito no meu trabalho. E eu aprendo muito porque eu sou uma pessoa que tá precisando estar em contato com outras pessoas para melhorar. Eu erro muito. E é incrível o tanto de pessoa que eu encontro no meu caminho pra me ajudar a ser gente melhor. Por isso que eu não consigo ficar quieta em casa. Por isso que eu preciso ter o blog, ter o meu trabalho, ter os meus alunos, estar em constante movimento, aprendizado. E dormir pra quê se a gente tá numa escola? E eu tô na segunda série, eu quero chegar à graduação, entende? O caminho é muito longo e eu olho e falo, mano, eu não tô estudando como eu deveria. Mas quem sabe? Eu tô ciente das minhas matérias. Eu estou ciente do que eu tenho que estudar. Vamos lá, que eu tenho ainda muito tempo pra estudar e fazer minha tarefinha de casa e
E é algo que você faz com você, entende? Tenho pessoas maravilhosas para me ajudar, minha família, que é o meu núcleo principal para me ajudar. E essa é a beleza que eu vejo em tudo isso. A poesia a- é brilhante. Quando eu paro para pensar, eu vejo algo brilhante, muito bem orquestrado. E não tem como não acreditar em alguma coisa. É muito bonito, é muito incrível para ser mero acaso, mero aconteceu. Vem do nada e vai para nada. Não sei se eu consigo acreditar nisso. Tá bom? Desculpem falar tanto, sabia que o vídeo ia ficar longo, mas espero ter respondido. Tchau!